Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa, recebam aí os nossos cumprimentos, o nosso amor, o nosso carinho. Você vai participar conosco de uma reunião cheia do poder de Deus, uma reunião cheia do Espírito Santo em nome de Jesus, tá bom? Fica comigo, fica conosco, que certamente Deus vai falar ao seu coração. Os irmãos que estão aqui na igreja já estão na fé comigo, amém? Glória a Deus. E nós estamos falando há alguns dias aqui na igreja, na verdade nessa semana, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo e mais especificamente já preparando o nosso coração, a nossa fé, a respeito do batismo com o Espírito Santo. No próximo domingo que vem, eu não sei que dia vai chegar para vocês aí na gravação, mas para nós que estamos aqui, domingo que vem é o domingo do Pentecostes, né? Nesse ano de 2023, o Pentecostes está caindo no dia 28 de maio. E eu estou aproveitando essa data, preparando a igreja para a gente fazer uma grande festa aqui. Nós vamos ter uma grande reunião aqui na parte da manhã. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu e os apóstolos de Jesus começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitiu, concedeu que eles falassem, era 9 horas da manhã. Depois eu mostro para vocês na Bíblia, só estou falando, você pode saber que a informação está certinha, tá bom? E cada dia desses dias de preparação, eu estou entregando uma mensagem aqui na igreja sobre o Espírito Santo. A nossa mensagem de hoje, a nossa palavra de hoje, ela vai estar lá em Lucas capítulo 11. Mas antes da gente chegar em Lucas capítulo 11, eu queria que você abrisse a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. No versículo de número 8. Aqui o apóstolo Paulo está falando uma coisa muito séria. Mas infelizmente alguns irmãos nossos têm uma compreensão muito errada sobre esse texto aqui. 1 aos Coríntios capítulo 13. Amém? Quem achou aqui na igreja, diga glória a Deus. Se você tem dificuldade aqui, para nós é facinho, porque fica passando aqui no monitor. É só se acompanhar aqui com a gente. O capítulo 13, meus irmãos, o versículo de número 8, ele diz assim, 13:8, diz: o amor nunca falha. Alguns irmãos vão falar: pastor, na minha Bíblia não está escrito amor, está escrito caridade. Não tem problema não. Alguns tradutores antigos da Bíblia colocaram como caridade, porque a palavra amor no texto original, ela não é uma palavra só. Nós temos várias palavras. E a palavra aqui é a palavra ágape. Ágape, traduzido para o português, a gente traduz como amor. Mas é um amor diferente, porque é o amor de Deus. Aí alguns tradutores antigos falaram assim: não, é melhor a gente não colocar amor, para não confundir, vamos colocar caridade. O problema é que aqui no português, a gente entende caridade como, vamos dizer assim, como ajudar alguém necessitado. Só que a palavra aqui, ela é uma palavra muito maior. É a maior palavra que nós temos na Bíblia em significado. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor. E quando fala lá no texto original, Deus é ágape. É esse amor que é um amor além da nossa compreensão. Amém? Mas isso aqui só para você entender, não é o nosso assunto. Vamos continuar. 13:8, vai. O amor nunca falha. Diz: mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, desaparecerá. Irmãos, algumas pessoas, por não entender, por vamos dizer assim, uma compreensão limitada, pegaram esse versículo e elas disseram o seguinte: que os dons de Deus iriam cessar. E muitos falam que os dons de Deus já cessaram. Que nós estamos vivendo num tempo onde o poder de Deus, essas manifestações do poder de Deus, essas manifestações do poder do Espírito Santo, elas já não existem mais. Alguns irmãos nossos em Cristo, e detalhe, não são pessoas pecadoras não, são pessoas até sinceras com Deus, sinceras na fé. Mas elas vão dizer o seguinte, que não existem mais línguas, né, hoje no nosso tempo. Como não existe mais o dom da profecia. E vão dizer que também não acontecem mais curas milagrosas, que isso aconteceu lá no tempo dos apóstolos, lá na primeira igreja, na igreja primitiva. Eles vão dizer que tinha um propósito para ter poder naquela igreja, mas que isso acabou, cessou. Aí eles falam, não, cessou, porque a Bíblia diz que iria cessar. Aí eles falam aqui, o versículo 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, ou seja, vão acabar.
Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, ciência que é um dom de revelação, conhecimento, né? O que a Bíblia diz? Havendo ciência, desaparecerá. E aí, meus irmãos? Será que é verdade? Será que os dons de Deus acabaram? Será que eles cessaram mesmo? Será que nós estamos vivendo num tempo onde Deus não faz mais nada poderoso, milagroso no meio do seu povo? Bom, é só a gente continuar a leitura que fica fácil de entender. O versículo de número 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E é verdade, irmão. Não existe ninguém que saiba tudo. Quando a Bíblia diz aqui, em parte conhecemos. Eu lembro de uma vez, não vou contar onde foi, nem quando foi, mas uma pessoa disse assim para mim: não, pastor, porque eu tenho o dom da revelação de Deus, e é só eu olhar para uma pessoa que eu já sei tudo na vida dela. Eu olhei e falei assim: desculpa, irmão, mas não é verdade. Não adianta você olhar para mim e falar que você sabe tudo da minha vida, que você não sabe. Só quem conhece tudo é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele pode sim revelar coisas sobre a minha vida para alguém, como ele pode dar a mim uma palavra para abençoar alguém. A gente chama isso de profecia, é a palavra de Deus, que Deus coloca na boca dos servos dele. Amém? Mas ninguém, irmão, anda profetizando o tempo todo, como não existe esse homem que só de olhar para a vida da pessoa, ele tem a visão de raio-x, né? Ele bate o olho, pum, ele já sabe tudo. Olha, estou vendo todos os seus pecados, olha, miserável pecador. Isso não existe não, irmão. Nós conhecemos, olha para o pastor, em parte. Profetizamos em parte. Como assim? Nós conhecemos aquilo que o Espírito Santo nos permite quando é útil. A Bíblia vai falar para nós aqui no capítulo 12, se você voltar uma folha, capítulo 12, o verso 8 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra a variedade das línguas e a outro a interpretação das línguas. O versículo 11 vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, a vontade não é a vontade humana, é a permissão de Deus, amém? E se você voltar no versículo 7, diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus vai me dar quando houver uma utilidade. Então, por isso que a Bíblia diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não existe ninguém que está profetizando o tempo todo, e não existe essa pessoa que ela vive no mundo da revelação, que ela olha para a pessoa e já sabe tudo. Isso não existe. Existem homens que são realmente muito usados por Deus no dom da revelação, na palavra da sabedoria, do conhecimento, no discernimento dos espíritos, mas tudo isso é em parte. Agora volta lá para o capítulo 13 e vamos chegar à conclusão do que eu estava falando. Capítulo 13, versículo 10, diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Aqui está claro para nós. Os dons realmente, vai chegar um momento em que eles vão cessar. A Bíblia diz, eles vão acabar, vão ser aniquilados. Mas quando? Quando vier o que é perfeito. Irmão, isso aqui é tão fácil de entender. O perfeito é Cristo, é Jesus. E a Bíblia diz que nós também, meus irmãos, seremos aperfeiçoados. Na nossa subida, no dia do arrebatamento, quando nós fomos levados para o céu, nós não vamos ter mais um corpo como esse que nós temos agora. Nós seremos transformados, nós vamos receber um corpo glorificado. Então, até mesmo nós seremos aperfeiçoados. E quando isso acontecer, meus irmãos, nós vamos estar com Deus, nós não vamos mais precisar de revelação. Eu não vou precisar mais de discernimento de espírito para ver as coisas no mundo espiritual. Porque aí a Bíblia diz que eu vou ver Deus como Ele é. Amém? Para que eu vou precisar de revelação se eu vou estar diante do próprio Deus? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para que eu vou precisar do dom de curar se lá no céu não vai ter mais doença? Não vai ter enfermidade? Então, tudo que é em parte, que são os dons, a forma como nós somos usados por Deus hoje, a Bíblia diz que tudo isso vai ser aniquilado. Mas está muito claro. Quando é que os dons vão cessar, igreja?
quando vier o que é perfeito. Deixa eu perguntar para você, o que é perfeito já veio? Já veio? Jesus já voltou, irmãos? Ele já veio, vocês já estão no céu, acho que é isso. Meu Deus do céu. É por isso que eu sei que Taubaté é um pedacinho do céu, glória a Deus. Mas Jesus já voltou? Não, vocês sabem que não. Então os dons continuam. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Até o dia em que Jesus voltar, para levar a igreja dele para a glória, os dons de Deus permanecem. Amém? Hoje nós continuamos profetizando, continuamos falando em línguas, continuamos sendo usados por Deus em todos aqueles dons que nós acabamos de ler lá no capítulo 12, no versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. São dons de revelação. O Senhor sabe tudo, Ele tem toda a sabedoria, Ele conhece todas, e de vez em quando Ele dá uma palavra daquilo que só Ele sabe, daquilo que só Ele conhece. Amém? A outro, pelo Espírito, é dada a fé. Mas não é a fé como você conhece. Não é aquela fé que você recebe por ouvir pela palavra de Deus. É uma fé sobrenatural, para obras sobrenaturais. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar e a operação das maravilhas. Todo crente pode ser curado pela fé. Mas existe uma capacidade dada pelo Espírito Santo, aonde a pessoa ela pode ser usada por Deus para operar curas de uma forma sobrenatural. A outro, pelo mesmo Espírito, vai continuando ali a operação das maravilhas. A outra, a profecia. Tem alguns irmãos que dizem, não, profetizar é pregar. Não, profetizar não é pregar, tampouco ensinar. A Bíblia fala de ensinamento, a Bíblia fala de pregação e a Bíblia fala da profecia. A profecia é quando o homem fala inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. Amém? Eu estou aqui pregando, eu estou aqui ensinando. Mas de repente eu começo a ser usado por Deus e sem saber eu estou falando a tua vida. Você está aí sentado e você fala, meu Deus, olha pastor, parece que alguém contou para ele o que aconteceu em casa. O que é isso? É a profecia. O homem ele fala, mas ele fala pela inspiração de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Amém? E há outro dom de discernir os espíritos. Você já deve ter ouvido alguém aí no meio evangélico, o pessoal falar, não, eu tenho dom de visão. Não existe dom de visão, existe o discernimento dos espíritos. Você enxerga, você compreende as coisas no mundo espiritual. Amém? E não é só para ver demônio. Tem gente que pensa, não, fulano tem dom de ver demônio. Não existe dom de ver demônio. Algumas vezes você pode até enxergar e ver demônios, realmente. Mas às vezes também pode ser para ver anjos de Deus. Amém, irmão? E eu prefiro ver o anjo de Deus a ver demônio, né, irmão? Você prefere? Quem prefere também aí? Tem uns irmãos que é doido para ver uns capeta, né? Não, pastor, eu quero ver o... Não, é para ver tudo na dimensão espiritual. E aí termina dizendo, e a outro, a variedade de línguas e a outra, a interpretação das línguas. Amém? Nem todas as línguas são iguais. Existe variedade. Olha para o pastor, variedade é diferente de quantidade. Você vai na feira comprar fruta, e aí você chega lá na banca, só tem uma, vamos dizer assim, tem uma quantidade, tem um caminhão de banana nanica. Olha para o pastor, tem variedade? Tem quantidade. Amém? Agora, se chegar lá e tiver banana nanica, banana maçã, banana ouro, banana prata, vai me ajudando que eu daqui a pouco o meu estoque de banana acaba. Banana da terra, banana, já falei da maçã, mas tá valendo. Banana d'água, banana, o quê? Banana figo. Vai, me ajuda aí, irmão, que trabalha na feira, vai, servo de Deus. Bom, tá bom, vocês já entenderam. Olha para o pastor. Tem uns 8 tipos de banana diferentes. O que tem? Tem variedade. Olha para o pastor. As línguas não são sempre a mesma coisa e para o mesmo objetivo. Amém? Nem toda língua é para interpretação. Nem toda língua tem esse objetivo. Agora, algumas têm. Amém? Algumas têm. E a pessoa vai falar em línguas e o outro vai ter interpretação. E existe um propósito disso. Esses dias atrás eu estava aqui na igreja, aqui, orando aqui com os obreiros, a gente estava na busca. Quando terminou a oração, a minha esposa chegou para mim com um papelzinho na mão e falou assim, ó, aquela hora que você estava falando em línguas, Deus entregou esse recado aqui, ó, ela deu a interpretação. Amém? Existe um propósito. Pastor, o que era? Não posso contar porque era uma coisa pessoal da obra.
O negócio da interpretação das línguas também o povo às vezes fica assim, mas é porque normalmente quando a interpretação vem, ela acaba tendo, olha para o pastor, ela acaba tendo o mesmo valor da profecia. Amém? A profecia, fazer uma comparação. A profecia é como se fosse uma nota de 100. Amém? As línguas com interpretação é como se fosse 2 notas de 50. 2 notas de 50 têm o mesmo valor da nota de 100. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa juntar as duas para ter aquele valor. Para as línguas ter o mesmo valor da profecia, é necessário que haja interpretação. Amém? Só que quando é profecia, normalmente é um recado para alguém. Amém? Então, às vezes, eu posso estar aqui orando, Deus dá a interpretação, e às vezes pode ser para a igreja, às vezes não. Às vezes é uma palavra para alguém, então eu não posso contar para vocês. Amém? Mas daí, voltando ao que eu estava falando aqui, os dons de Deus não cessaram. Aí você vai dizer, pastor, se eles não cessaram, por que é que eu não tenho esses dons de Deus na minha vida do jeito que eu quero? Capítulo 12, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 12, versículo de número 30. Essa aqui para mim é uma explicação tremenda, maravilhosa. Capítulo 12, versículo 30. Diz assim: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente aqui é o amor, que Paulo começa a falar no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse o amor. Amém, mas é assunto para outro dia. Vamos ficar no nosso assunto aqui. Paulo, no capítulo 12, no versículo 30 que a gente leu, ele está perguntando: todos vocês já têm os dons de curar? Todos falam diversas línguas? Todos interpretam? A resposta aqui é bem clara: não. Alguém também interpretou mal esse texto. Alguém leu aquilo ali no capítulo 30 e disse: está claro, nem todos têm o dom de curar. Nem todos falam diversas línguas. Então isso significa que não é para todos. Não, irmãos, é para todos. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que talvez você está satisfeito não tendo ainda tudo aquilo que Deus pode te dar. Eu vou explicar isso aqui para você de um jeito bem simples. Se você ler o capítulo 12, desde o começo, você vai ver que desde o comecinho Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo. Logo lá no versículo 1, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito pelo Espírito diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo está falando sobre o Espírito Santo e sobre os dons do Espírito Santo. Amém? E aí, olha para o pastor, a gente viu, ele começa o capítulo falando sobre os dons, e ele termina falando. Como é que é o último versículo do capítulo? Versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores. O assunto do capítulo 12 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, são os dons do Espírito Santo. Aí lá no meio do capítulo, Paulo ele começa a falar de uma coisa e muita gente pensa que ele mudou de assunto. Eu confesso para vocês que até eu, durante muitos anos, achei que Paulo estava mudando de assunto. Porque no meio do capítulo, ele começa a falar, lá no versículo 12, ele começa a dizer assim, se você ler o 11, olha o 11, 12 e 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Ele está falando sobre os dons do Espírito Santo e a maneira como o Espírito Santo reparte os dons. Amém? Aí no capítulo 12 ele começa a falar: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então olhe para mim. Paulo estava falando sobre os dons do Espírito Santo. E de repente ele começa a fazer a comparação falando de Cristo como a cabeça e a igreja como um corpo. Muita gente entende isso. Eu já entendi. Volto, e vou dizer para você, não está errado. Eu entendo isso até hoje, que realmente Paulo está falando que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E aí ele vai começar a falar
que os membros são diferentes uns dos outros. Se você continuar lendo aqui, no versículo 13, ele vai dizer: porque todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo é não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Para aqui um pouquinho. O que eu sempre expliquei, falando desse assunto aqui? Que a igreja, ela é um só corpo, é o corpo de Cristo, amém? Não existe, olha para o pastor, Jesus não tem 2, 3 igrejas na terra, ele só tem uma igreja. E todos nós que aqui estamos, como todas as pessoas em todos os lugares, seja no Brasil, seja do outro lado do mundo, lá no Japão, na China, na Índia, aonde alguém crê em Jesus como Salvador, ele passa a ser membro desse corpo, amém? E o que a Bíblia está dizendo? Que o corpo, realmente, os membros dele não são iguais. E é verdade. A mão, ela não é parecida com o pé. O olho não é parecido com o ouvido. Mas eles formam o mesmo corpo. Então, o que eu sempre ensinei? Que realmente, os irmãos, as pessoas não são iguais. Os ministérios não são iguais, mas eles se completam. A mão, sem o pé, ela vai sofrer. Imagina se a mão tiver que fazer o trabalho do pé. Eu já vi pessoas que vivem assim, que elas não têm uma deficiência nos pés, e às vezes elas precisam usar as mãos para poder se locomover. Mas esse não é o objetivo, a mão não foi criada para isso, então ela sofre para fazer isso, amém? Você sabe que tem pessoas que elas não têm a visão, e aí elas, vamos dizer assim, elas acabam precisando usar a audição até para reconhecer o lugar onde elas estão. Precisam usar a mão, é através do tato que elas sabem. Mas esse não foi o objetivo. A mão não foi criada para isso, o ouvido não foi criado para isso. Então aquilo ali exige um esforço maior da pessoa. O que eu sempre disse, irmãos? Que nós temos que aceitar a diferença entre os irmãos. Entender que cada um tem um propósito. Amém? Talvez, falando agora de igreja, nem toda igreja é igual. Tem igreja que ela tem um foco mais voltado no ensinamento. Outra igreja tem um foco mais voltado nas missões, na evangelização mundial. Outra enfatiza mais a cura, a libertação. A outra vai enfatizar mais os dons do Espírito Santo. E aí, quem é que está certo nessa história? Na verdade, ninguém está errado. Apenas estão se completando. Um está sendo mão, o outro está sendo pé, o outro está sendo olho, o outro está sendo ouvido. Amém? É verdade, irmão, que olha para o pastor, eu nunca vou conseguir ganhar todo mundo para Jesus. Tem pessoas que eu nunca vou conseguir alcançá-las com o meu jeito. Alguém vai olhar e vai falar: não, esse pastor aí, do jeito dele, olha lá, ele usa gravata. Não gosto. O pastor Jaime, uma vez eu vi ele contando, já até falei isso aqui para vocês. Ele disse que ele estava, se eu não me engano, na casa dele, e de repente ele ligou a televisão e tinha lá um cidadão, pastor, cabeludo, com a roupa toda despojada, vamos dizer assim. E ele disse que ele, no preconceito dele, ele confessou para nós, ele disse assim: olha lá o cidadão, achando que é pregador, olha o jeito dele, olha o cabelo dele. E ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele: do jeito dele ele vai ganhar pessoas que você nunca vai conseguir. E é verdade, irmão. Tem gente que, se eu me aproximar dela do jeito que eu estou aqui, ela nem vai olhar para mim. Ela vai achar que eu estou, sei lá, num outro nível. Amém? Olha, você está muito arrumado, não sei o quê. Ela vai olhar para mim, ela vai falar: eu nunca vou ser desse jeito. Mas aí chega o outro lá de calça jeans, de chinelo de dedo, cabelo bagunçado. E aí, mano, como é que você está, não sei o quê. A pessoa já se identifica. Ela vai conseguir ganhar. Amém? O pastor doidão cabeludo talvez também não vai ganhar outro, não vai conseguir ganhar outro. Cada um, irmão, tem essa, vamos dizer assim, esse ministério dado por Deus. A gente tem que entender essa diferença. E dá para entender que é isso que Paulo está falando aqui. Quando ele fala do corpo e quando ele fala das diferenças dos membros. Amém? Amém? Só que eu vou falar para você uma coisa. Quando Paulo escreveu inicialmente, não era esse o objetivo dele. Ele está falando no começo do capítulo e no final do capítulo. Ele está falando sobre os dons do Espírito. E aí, de repente, ele para de falar dos dons para falar do corpo de Cristo. Não é isso que ele está fazendo.
O que ele está explicando aqui é outra coisa. Olha só, vamos continuar lendo, você vai entender. Capítulo 12, versículo de número 15. Ó, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ó, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todo o corpo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E olha o que ele fala no versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade. Olhem para mim. Lá no começo, Paulo está falando sobre os dons do Espírito. Ele está usando membros diferentes do corpo para falar da diferença dos dons. Realmente, os dons não são iguais. Agora, o que ele acabou de dizer aqui? O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade. Tem gente que faz isso com os dons. Tem gente que diz assim, eu não preciso falar em línguas. Outro vai dizer, pastor, eu não preciso da profecia. Eu quero dizer a você, você precisa de todos os dons. O problema é que, olha para mim, você talvez está tranquilo, você está acomodado, conformado em não ter aquele dom. Como você, olha para o pastor, como você não tem, você nunca usou aquilo, você pensa, não pastor, eu vou bem sem ele. Desculpa a comparação que eu vou fazer. Um homem que não tem a visão, ele consegue viver sem a visão. Amém? Consegue ou não consegue? Ele trabalha, faz tudo que ele tem que fazer. Agora pergunte para ele, amigo, se eu puder te fazer aqui uma cirurgia, alguma coisa, você vai ter seus olhos, você vai poder enxergar. Você não quer? É claro que ele quer. A pessoa, irmão, que vive numa cadeira de rodas, ela consegue viver a vida dela, ela trabalha. Amém ou não? Mas pergunta para ela se ela não gostaria de sair daquela cadeira de rodas e andar. Você tem que entender os dons dessa forma. O dom que você não tem é como um membro que você não tem. Te falta visão, te falta audição, te falta uma mão, te falta capacidade de andar. E o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, ele vai ser exatamente isso. Ele vai ser os olhos que você não tem, vai ser os ouvidos que você não tem, a mão que te falta, a capacidade de andar que te falta. O problema é que talvez você está não, pastor, eu não tenho os olhos, eu não tenho a visão, mas eu vou viver a vida assim. Mas por que se Deus pode te dar? Amém? Eu estou aqui, pastor, na cadeira de rodas aqui, eu vou vivendo assim, mas por que se Jesus pode tirar você daí? Falando até da cura, irmão, Deus pode curar você também, levantar você em nome de Jesus. Mas trazendo para o nosso assunto aqui, irmão, por que não falar em línguas? Por que não ter os dons da revelação de Deus, os dons de poder, se todos eles estão à nossa disposição? Jesus já deu o Espírito Santo. É só uma questão de você buscar. O que Paulo está querendo dizer lá no versículo 30 é isso. Capítulo 12, versículo 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Ou seja, você já tem os dons? A resposta é não. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não está na hora de você ficar conformado. Está na hora de você fazer o quê? 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Está na hora de você procurar, de você pedir, de você orar, falar: Deus, eu quero. Amém? Isso é o que você tem que fazer. No capítulo 14, irmãos, no versículo de número 12, ele diz assim, capítulo 14, verso 12, ele fala: assim também, vós que desejais, assim também, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Versículo 13, pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você deseja dons espirituais,
deseje eles para a edificação da igreja. Aí ele fala no 13, o que fala língua estranha, ore para que possam ter. Irmão, os dons do Espírito Santo estão à sua disposição. E se você orar, você pode receber aqueles que te faltam. Paulo está dizendo, você já fala em línguas? Muitos já falam. Ore para que você possa interpretar também. Por que tem gente que nunca teve uma revelação de Deus? Porque nunca orou para ter. Por que tem gente que fala em línguas e nunca interpretou as línguas? Porque nunca orou com seriedade. Você tem que buscar com zelo. Volta lá, capítulo 12, versículo 31. 12, 31. 12, 31. Portanto, procurai com zelo, com dedicação. Talvez você nunca buscou com dedicação esses dons espirituais. Você trata eles como uma coisa assim, se Deus quiser me dar, Ele dá. Amém? Vocês estão entendendo agora? Mas se Ele não der, eu não preciso. É assim que a gente trata os dons. É o que Paulo falou lá no capítulo 12 que a gente estava lendo. O olho não pode dizer, capítulo 12, a gente leu agora. Capítulo 12, versículo de número 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade. É o que as pessoas fazem com os dons. Eu não preciso falar em línguas, eu não preciso ter revelações de Deus, eu não preciso do dom da fé. Irmão, você precisa. Só que você trata como se fosse uma coisa que pudesse deixar para lá. Não tem necessidade não. Eu vivo sem isso. É como eu falei, uma pessoa cega que pode enxergar, mas ela diz, não, eu vou viver assim mesmo. É como uma pessoa surda que diz, não, eu sei que eu posso fazer alguma coisa aqui e resolver o problema, mas eu já estou acostumado, deixa eu viver desse jeito. Mas para que ser cego, para que ser surdo, se você pode enxergar, se você pode ouvir? Amém? Para que viver sem os dons de Deus que vão te ajudar tanto, irmão? Que vão capacitar você tanto? Para que viver sem eles, se eles estão à sua disposição? Procure com zelo. Busque com dedicação, de todo o coração. Amém? Você já fala em línguas? Volta lá, capítulo 14, versículo 13. Volta lá. Você já fala em línguas? O que fala em língua estranha? Ore para que possa interpretar. Ora a Deus, Senhor, me dá esse dom. Me dá essa capacidade, eu quero. Todos os dons que você lê lá, irmão. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos, o dom da fé, os dons de curar, a operação das maravilhas, a profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Todos esses dons, você pode ter todos eles. Se você tem o Espírito Santo ele é o dono dos dons. E ele usa cada um quando for útil. Deus, eu quero ser útil na tua obra, então me usa, me capacita. Amém? Aí, para a gente concluir, nós vamos na passagem de hoje, da nossa mensagem, que é Lucas, capítulo 11. Nós vamos concluir nas palavras de Jesus. Lucas, capítulo 11. Por que eu não tenho? Por que eu não falo em línguas? Por que eu não tenho esses dons, pastor? Porque você nunca levou a sério, você nunca desejou eles ardentemente, de todo o coração. Eu quero ter esses dons. Lucas capítulo 11, vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. A nossa mensagem, ela está lá no versículo de número 9, amém? Só que eu vou ler primeiro do 9 até o 13 e depois eu vou voltar um pouquinho, você vai entender o propósito. Lucas 11, 9 está escrito assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. 11. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, se lhe dará um escorpião? Agora olha o 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora essa parte eu quero que a igreja leia em voz alta, a parte B do versículo. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles. Jesus está dizendo, pede, você vai receber. Busque, você vai encontrar. Bata
e a porta vai se abrir. Quem dentre vós é o pai, que se o filho chegar e falar, pai, eu quero um pão, o pai vai dar uma pedra? Ou se chegar e falar, pai, eu quero um peixe, o pai vai dar uma serpente? Aí ele fala, se vocês sendo maus, porque nós somos pecadores, somos falhos. Ele diz, se vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, olha que lindo que está escrito aqui em Lucas, dará o quê? O que ele vai dar? O Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Irmãos, eu louvo a Deus, você não tem ideia, por esse versículo aqui em Lucas. Porque lá em Mateus 7,11 está igualzinho, só que com um detalhe diferente. Mateus 7,11 diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o quê? Dará bens aos que lhe pedirem. Se esse versículo só tivesse aqui em Mateus, só esse, eu entenderia que eu posso orar e pedir bens, e o Pai me daria esses bens. Amém? Só que Jesus não pregou isso só uma vez. Jesus falou essa passagem várias vezes. Amém? Da mesma maneira que o pastor Alex, às vezes ele vem aqui, ele prega, e ele fala uma coisa, daí ele fala de novo, e ele fala de novo e acrescenta alguma coisa. Jesus não falou isso só uma vez. E o Lucas, ele teve uma informação. O Lucas, ele teve a informação de que Jesus disse que nós podemos pedir o Espírito Santo ao Pai. Olha, volta lá, Lucas 11:13. Pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito aos que lhe... Irmão, Jesus está dizendo, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se fosse só isso aqui, já estaria lindo. Só que se você voltar um pouquinho antes, fica melhor ainda. Porque um pouquinho antes, Jesus contou uma história, e ele liga nessa daqui, capítulo 11, versículo 5. Aqui mesmo capítulo, versículo 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta o quê? Já está a porta fechada. Meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, para dar a você. 8. Digo-vos, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver mister, ou lhe dará tudo que você precisar. Olha Jesus contando a história. Ele está falando de mim e de você. Ele está dizendo, pensa comigo. Você vai à meia-noite na casa do seu amigo. Hoje, meia-noite para nós já virou quase que 8 horas, né, pessoal, da noite, 7 horas. Tem gente aqui que a hora dela de dormir é 3, 4 horas da madrugada. Mas naquele tempo, meia-noite era muito tarde. Então Jesus está dizendo, você está indo tarde da noite na casa de um amigo. Você bate na porta da casa dele, amigo, me ajuda. Ele lá de cima, ele abre uma frestinha na janela. O que foi, Alex? O que você quer, rapaz? É meia-noite. Rapaz, acabou de chegar visita em casa. Chegou um visitante, eu não tenho nada para dar para ele, está com fome. Me empresta 3 pães. Ah, não, desculpa, eu não vou descer para te dar, não. Está tarde, rapaz. Meus filhos já estão na cama, a porta já está fechada. Gente, eu comecei a pregação falando para você que tem gente que diz que os dons cessaram. Tem gente que está dizendo, a porta já fechou. Não tem mais, hoje em dia não tem mais profecia, não tem mais línguas, não. Acabou. Jesus está dizendo, tem gente que vai dizer para você que a porta fechou. Jesus está dizendo, eu digo a você, continue batendo que a porta vai abrir. Por que é que tem gente que não fala em línguas, que não tem dom nenhum? Por quê? Porque ela aceitou.
Não, desculpa, a porta está fechada. Meus filhos já estão na cama. Quem tinha que ter falado em língua já falou. Quem tinha que ter visto cura já viu. Quem tinha que ter visto milagre já viu. E agora acabou, tá? Fechou a porta. Tem gente que está dizendo isso. Que os milagres, que o poder foi só lá no tempo dos apóstolos. E acabou. Como se Deus tivesse fechado a porta do poder e agora a gente fica só lendo a história deles e falando, olha que bacana. Pedro falou em línguas, mas eu nunca vou falar. Olha, ele expulsou o capeta, mas eu não, eu nunca vou expulsar. Era só para ele só. Tem gente que diz isso, irmão. Que o poder de Deus, que os dons do Espírito Santo foi uma experiência para aquele tempo. E nós temos que ficar de braços cruzados, olhando com vontade de ter o que eles têm, o que eles tiveram, e nós não vamos ter. Mas Jesus está dizendo, bate na porta para ver se ela não abre. Eu digo a você, se aquele amigo, olha Jesus falando, se aquele amigo não descer por ser seu amigo, não, pelo amor de Deus, para você, não, por você eu desço agora. Por você eu estou indo agora levar os pães. Não, desculpa, ó, você não é tão amigo assim não, já estou dormindo. Jesus está dizendo, continua batendo na porta para ver. Continua, não, fulano, desculpa, eu não posso voltar para casa sem esse pão. Você já tratou o Espírito Santo assim, irmão? Você já fez essa oração? Jesus, eu não posso voltar para casa sem esse pão. Eu não posso voltar para casa sem esse poder. Porque talvez você não recebeu por causa disso. Você ora daquele jeito que eu falei. Deus, se vier, amém. Se não vier, amém. Também não tem problema não. Mas a Bíblia está dizendo, o olho não pode dizer que não precisa da mão. Eu não posso dizer que não preciso do dom, não. Eu tenho que tratar ele como uma prior. Eu quero, Jesus, eu preciso, me dá. Eu preciso desse pão. Irmão, se você bater, Jesus está dizendo, vai descer. O amigo vai descer, ó. Está aqui, ó. Não aguento mais. Pega, leva embora, come, enche a barriga. Dá lá para o seu amigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, olha que maravilha. Olha que lindo. Ele conta a história e aí ele continua falando. Versículo 9. Peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão achar. Batam e a porta vai abrir. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á. Se você pedir, se o filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar uma serpente. Eu já tive medo disso. Mas pastor, como assim? Eu era novo convertido. E eu lembro que eu li o livro de uma pregadora, não vou falar o nome dela aqui. Mas o livro falava assim, não, porque às vezes você pede o Espírito Santo, o diabo entra no meio e você começa a falar em línguas, mas é o diabo, eu tinha medo. Ai meu Deus. E se eu falar em línguas e for o demônio? Só que daí eu li na Bíblia. Jesus está falando, o filho vai pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente. Eu estou pedindo para Deus, Senhor, me dá o Espírito Santo, eu vou receber um demônio. Faz sentido? Deus abençoe a pastora lá. Eu sei que ela não estava mal intencionada, mas ela errou feio. Ela me atrapalhou. E deve ter e já deve ter gente que deve ter atrapalhado você também. Porque você talvez ouviu essa conversa. Não, às vezes a pessoa fala em línguas e é o diabo. Ai meu Deus, se eu falar em línguas... Aí você tem medo de falar, por medo de ser um demônio, sendo que a Bíblia está dizendo que o pai... Ó, irmão, imagina, o Alex, irmão. O Alex sou eu, para quem não conhece, prazer. O Alex, irmão, que é todo cheio de defeito. Pensa num camarada que tem defeito, sou Joe. Mas, irmão, se o meu filho chegar agora aqui e falar, papai, eu estou com fome, eu não vou pegar uma pedra, dar na mão dele e falar, come isso aqui. Meu Deus, irmão. Por pior que eu seja, eu vou dar o melhor pão que eu puder dar. Você pode saber disso. Amém? Pelo contrário, eu vou brigar com ele para ele comer. Come. Amém, irmão? Se ele me pedir um peixe, eu não vou dar uma serpente. Isso porque eu sou mau. Imagina Deus que é bom. Deus não é igual eu. Deus não acorda com o pé, do lado errado da cama. Tem dia que a gente acorda, né, irmão? Tem dia que você está meio bravo. Tem ou não tem? Tinha uma igreja lá teve uma igreja que eu fui pastor, não vou contar onde foi não, mas eu descobri depois que os irmãos tinham um código. Eu morava na rua de trás da igreja e ficava um obreiro assim no fundo da igreja. E eles falavam que eles sabiam se eu estava bravo pelo jeito de andar. Aí eles falavam que eu saía de casa, do jeito que eu vinha andando assim, eles já entravam lá dentro e gritavam, já chegou o disco voador. Vocês viram isso em algum lugar, né?
Só que aí, irmão, olha para você ver que maldade, irmão. Eu que sou o amor em pessoa. Pergunta para os obreiros, não é verdade, obreiros? É ou não é? Eu não sou a pessoa mais paciente que vocês conhecem? Olha lá, eles estão tudo assim, ó. Irmãos, olha para mim. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas voltando ao que eu estou falando para vocês aqui, irmão. Eles já subiam a escada falando assim, ó, hoje o homem está daquele jeito. Eu falei, de que jeito? Cheio de Deus, cheio do poder? Aleluia. Só se for assim. Né, irmão? Não acredito nisso. Irmão, Deus nunca acorda com o pé esquerdo, igual a gente fala. Deus sempre quer abençoar você. E olha que lindo. Ele quer dar o Espírito Santo. Versículo de número 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Agora, se você voltar no começo da história, Jesus está dizendo que um amigo está na porta do outro fazendo o quê? Insistindo. Eu não vou sair daqui se você não me der o que eu vim. E ele termina falando, peçam o Espírito Santo. Você tem que bater na porta até receber o Espírito Santo. Você tem que orar hoje aqui e falar, Senhor, eu não vou sair daqui sem esse poder. Eu não vou sair daqui sem essa unção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os dons não cessaram. Eles continuam à nossa disposição. O problema é que muita gente trata dessa forma. Não, eu não preciso. Tá bom, eles não precisam, mas eu preciso, eu quero. A Bíblia fala lá em Romanos 14 que uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes. Tem gente que bota uma folha de alface no prato, come, que delícia. Glória. Deus abençoe quem está feliz assim. Mas eu quero picanha. Me prometeram picanha, eu quero picanha. Amém, irmão? Olha para o irmão e pergunta aí, você não quer, irmão, comer um belo de um bife? Amém? Glória a Deus. Vamos comer o melhor dessa terra. Vamos buscar o melhor de Deus. Amém, Jesus? Amém, irmão? Eu falei da picanha, até empolgou vocês aqui agora, né, irmão? Tem uns irmãos que já estão tudo empolgados agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos buscar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui cheios do poder de Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos amados, levantem as mãos e busque de todo o coração agora. Levante a sua voz e comece a clamar a Deus, clamar pelo poder do Espírito Santo. A dizer, Senhor, eu vim aqui hoje, eu vou bater na porta do Senhor e eu vou receber esse poder, eu vou receber essa unção. Feche os seus olhos e comece a clamar, buscar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Oh, Santo é o nome do Senhor, aleluia. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja glorificado, Rei dos Reis. Seja exaltado, ó Senhor. Queremos mais do teu poder, da tua presença, em nome de Jesus, aleluia. Cante comigo. Eu navegarei no oceano do Espírito, aleluia, e ali adorar ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorar.
Deus do meu amor. Levantem as mãos e chame por Ele. Espírito, Espírito, que desce como vem, Senhor, vem e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como vem, Senhor, vem como aleluia, e encha-me de novo. Oh, aleluia. Junto a ti, Senhor, junto a ti, junto a ti, em tua presença. Oh, junto a ti, Senhor, junto a aleluia, junto em tua presença. Levante as mãos, quero ser pra te exaltar, te Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Oh, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja agora. Queremos ser vaso em tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de receber, meu Pai. O inimigo tem lutado, Senhor, com força para que essa pessoa não receba o dom do teu Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, Pai, eu tenho a certeza no meu coração que o teu povo vai receber esse poder. Que o teu povo, meu Deus, vai receber a unção em nome de Jesus, eu creio. Pai querido, que a unção do Senhor será derramada sobre cada um deles. Eu creio em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Irmãos, e essa unção de Deus que está aqui, ela cura. Essa unção de Deus que está aqui, ela abre portas que estão fechadas. Coloque as mãos sobre a cabeça em nome de Jesus. Receba a saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda dor. Eu ordeno em nome de Jesus que todo mal saia dessa pessoa agora. Todo espírito de enfermidade vá embora. E essa pessoa receba saúde em nome de Jesus. Levante as mãos, seja curado. Quem crê na cura pode começar a dar glória a Deus. Quem crê na cura pode começar a dizer aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Irmão, e a unção também está sobre a sua casa, a sua família. Alguém está sendo abençoado na sua casa agora.
Alguém está sendo abençoado na sua casa agora. Em nome de Jesus. Alguém está sendo abençoado lá onde está a sua família agora. As portas se abrem, portas do emprego. Recebe em nome de Jesus para a glória de Deus. Obrigado, Deus. Eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Digam assim seja. Graças a Deus. Levante as mãos e diga: Senhor, eu estou nesta fé. Diga: para receber o poder do Senhor, a unção do teu Espírito. Diga: e eu vou nesta fé até o fim. Não vou desistir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Ô irmão, irmã, confia em Deus, você está abençoado em nome de Jesus.